Show de bola. Tô vendo algumas altcoins aí fazendo pullback. Bitcoin também, segurando em suporte. Média 8 semanal. Ele segurou na média 8 semanal. Antes de romper, geralmente é isso que faz. Ele sobe um pouco. É comprador na média 8. Então, se a gente pegar a média 8 exponencial aqui, eu vou adicionar aqui, porque tem gente que não sabe fazer ainda. Como se adiciona a média 8 semanal? Então, vai em EMA, vai em indicadores, clica em EMA, digita EMA, né? Média móvel exponencial é a que eu utilizo, que ela dá mais valor para os últimos movimentos. Você bota o método EMA aqui também. E aí você pode colocar o período de 8, tá? E a suavização tu deixa também EMA. Eu coloco aqui um pouquinho mais grosso e os valores, ao invés de ser no período do gráfico, o time frame, eu coloco uma semana. Então eu jogo aqui uma semana. A gente tem. Opa, eu cliquei em cancelar aqui. A gente tem a EMA, o fechamento da EMA, 8 semanas. Time frame, 8 semanas. 8 semanas. Pronto. Tá? Então a gente tem hoje o reteste da EMA. A EMA ela foi rompida temporariamente, volta a subir. Aqui ela pode formar fundo para trazer os preços lá para cima, 32 mil dólares, seria para buscar liquidez, né? Eu ainda acredito que sim, em maio a gente poderia buscar os 32 mil dólares, ainda é a região do Smart Money que não foi buscada ainda, no caso do Bitcoin, tá? Então, se a alta continuar nos próximos dias, a gente pode buscar até os 32 mil dólares. Passar os 32 mil dólares acho difícil, mas se passasse, batesse 34, segurasse 32, eu entraria em 32, então mudaria toda a minha dinâmica, achando que o mercado é alto e infinito. Só que eu não estou vendo dinheiro para isso acontecer, não estou vendo essa solvência, eu só acho que essa é uma alta especulativa, é uma alta que pode buscar essa liquidez, tem muito excesso de apostadores de baixa agora, nos últimos dias, e ele pode limpar essas ordens primeiro, levar os preços para cima e depois devolver tudo com juros no mercado de criptomoedas, tá? E enquanto isso, nas altcoins, as menores, né, a gente tem então a possibilidade de fazer pullback. Então, tanto o Ape aqui pode fazer pullback, a SNX que derreteu esses dias também pode fazer pullback. Só, cara, semana que vem, assim, aliás, em junho em diante, né? Então, apesar do pullback, a gente pode até ter o final do mês agora, em junho, que a gente pode ter a última formação de topo e, de fato, iniciar a pedrada, né? E geralmente a pedrada o movimento, ele repete o movimento anterior. Então, a alta de janeiro, que foi bem forte aqui no caso desse token da SNX, ele pode devolver tudo numa velocidade muito grande em junho, justamente quando completa o primeiro semestre aí. Então, eu ainda tô vendo as altcoins abaixo da média 8 semanal, o que me indica que o mercado ainda vai tá fazendo pullback apenas para continuar caindo, tá? Pelo menos por enquanto, né? Sabe que eu escutando aqui você falar e vendo os comentários ali, me parece que a relação entre S&P, assim, pega a Nasdaq, que está subindo no ano, mas small caps não estão subindo. Aí você vê Bitcoin está subindo e altcoins não estão, não é isso, né? Isso. Então, esses ativos que são mais fragilizados, como altcoins e as small caps, no caso do mercado tradicional, eles não, eles não são vantajosos no ambiente de taxa de juro alta, né? Uhum. Quando cortarem juros, por exemplo, quando a festa do corte começar, são os ativos que eu mais me posicionaria. Falando de small caps, alguém até perguntou mais cedo ali, onde se posicionar quando os Estados Unidos começar a cortar juros, eu vejo como grande oportunidade small caps americanas. Russell, por exemplo, seria a alternativa, mas um ETF de Russell 2000 está ótimo. Então, Uhum. eu não tinha acompanhado essas altcoins, eu não sou do mercado de criptos, né? Uhum. Mas é interessante ver essa relação, ela também funciona aí, entre ativos mais fortes, seria Bitcoin, por exemplo, e Nasdaq, Isso. e mais fracos como small Isso. caps e altcoins. Por que que eu ainda tô pessimista, tá? Primeiro, porque o S&P 500, na minha opinião, ele tá perdendo o canal de alta. Ele já tá, a alta dela tá enfraquecida, já tá lateral, né? Comentei que abril eu acreditava que o mercado ia ficar lateral e realmente ficou, né? Se tu pega do início de abril ao final de abril ou início de maio, o mercado completamente lateral. Isso é geralmente um movimento de transição de tendência. Ele sai de uma tendência de alta trimestral e começa a entrar numa tendência de baixa. Então, se ele perder aqui, ó, os 4.050, né? Então, se ele perder os 4.050, o que o S&P 500 tende a fazer? Ele tende a retestar os 3.800 ou 3.900, testar os 4.080 e depois reverter.
tal como está acontecendo com o Ethereum. Então, alta para mim só rompendo os 4.200. Isso está bem claro, tem que ficar bem claro na cabeça de vocês, que para mim a alta do S&P 500 é romper os 4.200. Perdeu os 3.800, retomada de bear market do mercado tradicional. Tá? Então, se perder os 3.800, agora é 3.900, né? Porque ele vai evoluindo, né? Se a gente tem uma LTA aqui embaixo e uma LTA superior, à medida que ele vai passando o tempo, ele precisa agora romper os 4.220, na verdade, para entregar alta. Agora, se ele romper os 3.900, queda infinita, né? Então, no mês passado era diferente, era 3.800 e 4.200. Agora já está 4.220 ou 3.900. E vai respeitando esse canal. Então, para mim, está bem claro o risco de queda nos próximos dias de novo, depois desse completar esse pullback. Inclusive, mesmo que o Bitcoin vá testar os 3.200, olha só que interessante o Ethereum. Então, a gente pega o Ethereum de novembro do ano passado, ele entrou em tendência de alta, né? Ele primeiro lateralizou, no final do ano. Vocês lembram, né? O mercado sai de uma tendência de baixa, antes dele entrar numa tendência de alta, ele lateraliza e aí ele começa a subir. Agora é a mesma coisa. Vem da tendência de alta, começa a lateralizar, enfraquecer a tendência de alta e depois ele reverte. Então, o que eu estou enxergando hoje aqui? Aqui o mercado estava em tendência de baixa muito forte. Lateralizou, reverteu. Trouxe essa reversão, entrou num canal de alta semestral praticamente. Já está indo quase para um semestre. Ó. Maio aqui, ainda tem espaço para subir e ficar um pouco mais lateral aqui. Até teria os 2.200 novamente, o reteste dos 2.200, né, no final do mês de maio. Só que o que acontece? Para mim, isso aqui é uma formação de um topo mensal e semestral. Então, eu particularmente acredito que ele não vai passar essa linha pontilhada desse canal de alta, como é que ele já veio para baixo, e falta muito pouco para ele perder essa LTA e desconfigurar a tendência de alta, né? E aí, geralmente, ele não vai da tendência de alta e já começa a baixa. Ele não sai de um canal, pessoal, e vai para outro. Por exemplo, ele não faz isso daqui, ó. Deixa eu ver se eu tenho o canal aqui, ó. Ele não faz isso daqui, ó, de começar um canal de baixa agora e já imediato começar a cair. Não, geralmente ele tem um rompimento, então ele tem um reteste, ele rompe e aqui ele fica um tempo lateral ainda, antes dele de fato iniciar a grande baixa. Então ele vem, ele evolui para e são movimentos longos, isso não é do dia para a noite, tá? São movimentos longos, mas ele faz um movimento de lateralidade mesmo, que daí dura às vezes 3 meses, né? E depois ele entra no canal de baixo. Então depois ele evolui para um canal de baixo, que daí a gente não sabe qual a velocidade desse canal de baixo. Não sabemos qual a duração desse canal de baixo. Mas ele lateraliza primeiro, ele acalma um pouco, depois ele retoma a baixa forte, né? Então, para um movimento de queda completa acontecer, como eu acredito, né? Isso levaria 9 meses. Isso aqui é um movimento de 9 meses, tá? Teria que repetir esse movimento anterior aqui, ó. Só que ao invés de 12 meses, 9 meses, tá? Então é um movimento de longo prazo, né? E para mim isso daqui é um risco de reversão a qualquer momento de acontecer. Não sei se vai acontecer agora, se vai lateralizar até o final do mês, mas para mim isso aqui é padrão Bart Simpson e mesmo que o Ethereum busque os 2.200, para mim é queda infinita ainda. Tá? Pessoal, acho que era isso. Deu já 30 minutinhos. Só vou tirar umas 2 dúvidas aqui. O pessoal que pagou. Ó. Quais são as principais diferenças estruturais entre economias do Brasil e Estados Unidos e como essas diferenças afetam suas perspectivas de crescimento a longo prazo? Igor Delamey. São completamente diferentes, né? A economia americana é muito mais dinâmica que a do Brasil. É uma economia, assim, tudo é muito diferente, né? Em questão de leis, em questão de tributos, por exemplo, de crescimento, de inflação, né? Eles têm uma dinâmica de inflação bem diferente da nossa. Historicamente, uma inflação mais baixa, uma taxa de juros mais baixa. É uma economia que depende do consumo, da alavancagem das famílias, né? O crédito, crédito, crédito. Todo mundo endividado. Isso é natural hoje. Esse endividamento é o que gera esse crescimento interessante que eles têm.
Nós temos uma economia, um consumidor que tem uma renda mais baixa, as pessoas aqui também são endividadas, mas elas não têm renda o suficiente para poder pagar essa dívida. Desde os anos 2000, o endividamento do brasileiro aumenta, aumenta, aumenta. Então, regras tributárias completamente esquisitas, né? Tem muitas empresas com benefícios, outras têm menos, um desequilíbrio muito grande entre tributos para empresas de serviços em relação a empresas que produzem bens, né? A indústria, por exemplo. Enfim, as diferenças são muito grandes. O país que cresce menos, o Brasil devia crescer muito mais que Estados Unidos em termos percentuais, porque nós somos um país em desenvolvimento. Países emergentes naturalmente crescem mais do que países desenvolvidos, né? 3, 4, 5, 6% ao ano. E nem isso a gente consegue fazer. Cresce 1,5% por conta dessas travas, né? Hoje uma trava muito grande para nosso crescimento é o próprio Estado e também as regras tributárias, né? Exatamente. Show de bola. E deixa eu só ver se tem mais alguém. O William falou assim, analisando o bear market 2015, graficamente está muito parecido com o que pode acontecer, porém uma escala bem maior. Concordo 100% contigo, tá? O mercado está muito inflado, depois de dar uma analisada no BTC. Eu acredito que vai dar merda aí, tá? Deixa eu pegar aqui, Bitcoin. Bitcoin. Tá, então, sobre o Bitcoin, né? Sim, ele tem chance ainda de bater os 3.200. 3.200 seria o meu ponto máximo de venda, né? Se ele passasse os 32 mil e se mantivesse acima, aí eu mudaria de opinião, falaria, não é mais bear market, realmente o mercado vai subir, mas por enquanto ainda está muito cedo, estamos assim em 28 mil, tem espaço para subir até 32 para liquidar os apostadores de baixo, seria uma busca de liquidez final, mas como o mercado está chegando na direção em junho, em alta, baseado no que eu vejo no mercado de criptomoedas nesses 6 anos, eu percebo que junho e julho, se o mercado está subindo até junho e julho, ele chega e começa a cair. Então eu estou esperando um segundo semestre desse ano em queda e pode ser que isso se estenda mais para frente também, né? Fala, fofas, beleza? Tô passando aqui para fazer um convite muito especial para vocês. Vocês sabem que eu venho falando já há bastante tempo que 2023 é o ano do plantio. E por isso eu decidi há um mês escrever e criar um e-book onde eu separei as 20 criptomoedas que eu acredito que podem te tornar milionário no próximo ciclo de alta, tá? Na próxima bull run, se você fizer o tema de casa de plantar aos poucos para colher lá na frente, tal como a gente fez 45 milionários com a alta da Cardano lá em 2019. E que em 8 meses ali, de 2020 para 2021, no bull market, a gente viu a galera bater o primeiro milhão. Só que agora eu quero atingir um número maior de pessoas. E por isso que eu vou deixar um link aqui na descrição do produto que eu acabo de lançar, um e-book das top 20 criptomoedas para você mudar de vida. Tamo junto!